Graça e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Feliz de estarmos reunidos mais um dia para até sentar. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois a gente entra aqui nos nossos textos. Eu tenho estudado um material, até um livro lá do John Stott, e ele fala da centralidade de Jesus. E ele aponta Jesus como um precioso diamante. Tem as suas várias facetas, mas que toda a preciosidade está nele. E pensando nisso, que a mensagem que eu vou trazer um pouco baseada nisso, que o centro da vida cristã é Cristo. A palavra de Deus é aquilo que nos norteia, né? É aquilo que nos conduz, que nos dirige. Muitas vezes nós precisamos de sabedoria, nós oramos, usamos aquilo que já aprendemos da palavra e buscamos na palavra a direção das nossas ações, não é assim? Pelo menos deveria fazermos assim, mas muitas vezes nós não fazemos assim. E eu tenho entendido assim que uma das maiores dificuldades do ser humano é se submeter. Nós queremos estar sempre no controle e muitas vezes nós queremos estar no controle de toda a nossa vida, conjugal, profissional, espiritual, e nós vamos. Então são as várias facetas, mas a palavra de Deus não ensina assim. Ela ensina que é Jesus no centro e agora Ele vai direcionando sua vida conjugal, né, sua vida profissional, sua vida espiritual, mas normalmente nós nos submetermos é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Está aí hoje essa questão da liberdade, né, dos humanistas, né, que em nome da liberdade pode-se tudo no dia de hoje e ninguém se submete a nada. As autoridades, as famílias, as escolas, a universidade, ninguém na verdade se submete a nada. Então, diante disso, eu queria compartilhar um tema com os irmãos. Desde já cumprimento todos que nos acompanham pela internet, pela Rádio Melodia. Sejam bem-vindos a mais um culto aqui na CB Paz e a todos aqui presentes. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, 1:8. Então, diante disso que eu falei, eu queria trazer um texto que está em Provérbios. Provérbios, esse escrito por Salomão, vai nos exortar a sabedoria de obedecer ao Senhor. E eu queria que a gente se debruçasse um pouco aqui sobre esses textos. Provérbios 3, versículo 1 diz assim, eu não falei, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, reunidos em mais um culto, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor seja mesmo, Pai querido, aquele, ó Deus amado, que governa, que norteia nossas vidas, ó Pai. E que a Tua palavra seja o nosso livro, Pai, de regra, de fé e de prática, Pai querido, todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Traga o entendimento à Tua igreja, Deus amado, que só assim, ó Deus amado, nós realmente teremos, ó Pai querido, as nossas veredas endireitadas segundo a Tua vontade. Amém? Então eu trouxe o tema dessa palavra, confiança, reconhecimento e temor ao Senhor. Eu entendo que Provérbios, muitas vezes o pessoal usava muito caixinha de promessas, né? Vai lá e pincelava assim, e ali extraía umas coisas interessantes, mas, na verdade, no meu entendimento, Provérbios que Salomão usava muito para treinar os príncipes, as crianças, era para nortear ali mesmo o comportamento, e isso trazia benefícios. Então, eu vejo que Provérbios muitas vezes fala de atitudes, mas também de recompensa.
E aqui nesse texto é exatamente isso. Aqui há uma grande recompensa que diz assim: e ele endireitará as tuas veredas. Você pode falar para o seu vizinho aí do lado? E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele endireitará os seus caminhos. Acho que todos, talvez sem exceção, nós podemos dizer que em alguma área da nossa vida nós temos algum caminho que precisa ser endireitado. Talvez nem todos. E talvez tem gente que não tem Jesus no coração ainda, então está com um caminho, segundo a Bíblia, todo desordenado. Por quê? Sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom e o que é ruim. Mas o homem que tem o coração enganoso, muitas vezes ele não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Nós vivemos a nossa mente muito limitada ao tempo, ao espaço, e aquele que é Senhor do tempo, que é Senhor do espaço, é aquele que tem toda a sabedoria, e nós muitas vezes não colocamos a confiança nele. Então, de acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. Então, a verdadeira sabedoria. Muitas vezes nós passamos a nossa vida, batemos a cabeça aqui e ali, sofremos muitas vezes porque não entendemos esses princípios e esses ensinamentos da palavra de Deus. Então, ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Conhecimento tem muita gente, ainda mais aqui em Viçosa, muitos doutores, mestres, e muitos dizem que que se sentem o próprio Deus. É assim, nós moramos numa cidade que tem pessoas que pensam que são talvez o próprio Deus, tamanha a sua sabedoria. Só que diante de Deus nós sabemos que essa sabedoria não representa nada, e nessa sabedoria diante de Deus, é bênção ter sabedoria, essas pessoas realmente contribuem talvez em muitas áreas. Mas se nós falarmos da verdadeira sabedoria, essa que vem de Deus, porque ela é completa. Ela fala de finança, ela fala de família, ela fala de conhecimento, vida espiritual. Então é um conjunto. Se eu tenho uma sabedoria em uma área só, e eu fico pensando o seguinte: nós, quando buscamos a centralidade de Jesus, a nossa chance de errar é muito pequena. Porque tudo nós buscamos nele, tudo nós aprendemos com ele através das Escrituras, através das pessoas que nos acompanham, dos nossos discipuladores, das pessoas de Deus que nós confiamos. É isso, não estou falando que você tem que ficar, o conhecimento que você tem, os dons, os talentos que Deus já te deu, você junta isso tudo, vai para a palavra de Deus e confere. É isso, acho que é isso que Deus quer. E muitas vezes mesmo assim, nós, com a nossa coração enganoso, ainda nós erramos. Mas então, diante disso, nessa manhã, eu queria deixar muito claro para vocês que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então o sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto, justo e tal. Então, logo no início, o primeiro tópico, eu queria fazer um convite à sabedoria. A primeira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar é: guarde a palavra no seu coração. O texto vai dizer lá no versículo 1: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele já começa falando: filho meu, não se esqueça da palavra, a Torá na época, hoje para nós a palavra toda, esse texto fala para nós hoje, não esqueça dessas palavras, guarda no seu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas muitos filhos de crente desviam, sim ou não? Então, nós devemos ensinar os caminhos que devem andar. Por quê? Muitos filhos de crente desviam, porque eles foram ensinados, mas não colocaram em prática. E a consequência não foi boa. Essa promessa, ela se cumpre a partir do momento que nós confiamos em Deus e a partir do momento que nós entendemos que ela, na verdade, não é uma promessa, é uma recompensa se nós caminharmos na presença do Senhor. Então, diante disso, Deus tem trazido esse entendimento ao meu coração. O texto vai dizer então que não se esqueça dos meus ensinamentos, guarde no seu coração, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quem não quer ter uma vida longa e de paz? Uma vida prolongada e uma vida de paz. É o que todos nós buscamos. Muitas vezes as nossas decisões, muitas não, todas as nossas decisões têm consequências, e todas as decisões que tomamos, que não é segundo a palavra de Deus, muitas vezes nós até acertamos, porque diante da palavra os princípios estavam certos, mas se tomarmos essas decisões diferentes daquilo que Deus um dia planejou, sonhou para cada um de nós, realmente não vai dar certo. Então, eu fico pensando que nós temos um monte de áreas nas nossas vidas, mas se realmente nós não deixarmos Jesus
ser senhor de todas. John Stott, ele vai dizer, ele usa as preposições, nós precisamos de viver com Cristo, em Cristo, sob Cristo, sobre Cristo, que é a rocha, nós precisamos estar nele, que é a videira, em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Então ele vai nos ensinando que tudo isso, Jesus é o centro. E todas as vezes que nós fazemos isso, queridos, a Bíblia nos garante aqui que Ele endireitará as nossas veredas. Então pensa aí, você precisa de ter um caminho endireitado? Você precisa que Deus realmente lance luz em alguma área da sua vida? Então entenda essa palavra nessa manhã, que ela possa mesmo trazer uma revelação aí no seu coração. Porque o nosso maior campo de batalha está na mente, é a metanoia, né? Nós aqui está o nosso campo. Nós muitas vezes colocamos tudo na conta do diabo, mas nós fazemos tudo errado. O diabo, na verdade, ele só cria uma situação e nós caímos nessa por quê? Não conhecemos a palavra de Deus. Muitas pessoas nem sabem que é pecado, outros nem acreditam que existe pecado, outros acham que nós somos um bando de doido. Mas queridos, quando você olha para uma família pautada na palavra de Deus, não tem a vida fácil, sim ou não? Não é fácil para ninguém, mas é muito bom você deitar, você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, você saber que seus filhos não estão para balada, chapando nada, né? Eles estão cheios do Espírito Santo. Isso tudo é bom, né? E é escolha de cada um, mas isso é muito bom, a gente poder ter essas experiências. Paulo vai dizer, Paulo nos alerta um pouco, né, sobre essas situações. Ele fala aqui em Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Ele nos dá umas orientações. Por que Paulo, é bom a gente olhar para isso? Paulo, nós sabemos que ele era um fenômeno naquela época, né? Ele era poliglota, treinado, discipulado aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, era cidadão romano. Paulo era o cara, mas ele entende que aquilo tudo que ele tinha de conhecimento, quando ele se sentiu o senhor da situação, não fazia de sentido nenhum, a partir do momento que Jesus entrou na vida dele e começou a direcionar, né, as suas ações. Aí sim, ele vai dizer que ele experimentou, daquele texto que vai dizer lá que qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele experimentou isso a partir do momento que Jesus entrou na vida dele. E ele vai dizer, então, que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo. Ele vai dizer, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele falou assim, deixe que Deus transforme a sua mente, renove a sua mente, confia nele. Ele vai dizer logo na sequência aqui, então guarde essa palavra no seu coração. Eu fico pensando quantas pessoas estão desesperadas no dia de hoje, pandemia, toda essa confusão, né? Dias difíceis e para todo mundo. Mas querido, passar por esses dias com Jesus é só vitória, né? É passar pela prova dando glória a Deus, como diz aquela música, e é verdade, é só vitória, querido, é impressionante. Só um exemplo rapidinho, esses dias nós mudamos lá no departamento e eu fiquei meio chateado com aquilo, porque eu não achei que o lugar que eu estava muito bom, e dei piti lá. Não que eu briguei com as pessoas, mas eu fiquei meio, não gostei. E o lugar que nós fomos agora é maravilhoso. Eu não quero voltar para o lugar que eu estava mais. Agora se eles vierem, então eu já consegui voltar para lá, falar, não, agora eu não quero voltar mais. Então assim, muitas pessoas, a gente fica desesperado muitas vezes, e talvez todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Filipenses vai dizer, não fiquem preocupados, Filipenses 4:6, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, súplica, com ação de graça. Não fique aí desesperado, preocupado, coloque diante de Deus a sua situação, e Ele vai dizer com súplicas, com oração e com ações de graça. Ele está falando assim, já apresente a sua dificuldade, o seu problema para Deus, e confia, crê nele e já agradece, porque Ele vai te abençoar. Se Ele fizer, está no centro do plano dele, e se Ele não fizer, porque é muito melhor para você do que se você tivesse recebido aquilo. É uma questão de mudança de mente, metanoia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele vai dizer, então a paz de Deus, né? Quando você entrega para Ele, ó Senhor, está difícil, não estou aguentando, o Espírito Santo intercede por você diante de Deus, não estou aguentando, mas você está buscando a presença do Senhor. Ele vai falar, a paz de Deus,
que excede todo entendimento. As pessoas do mundo não vão entender, os humanistas não vão entender, a turma não vai entender. Ele guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo. Ninguém vai entender, mas querido, quando você colocar diante de Deus, Ele vai guardar o seu coração, Ele vai trazer paz no seu coração para esperar o momento certo em Cristo Jesus. Então aquele que é a fonte de toda a sabedoria, Jesus, lembra que eu falei o diamante tão precioso, nele, por Ele, com Ele, para Ele, através dele. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, agora, atitude. Orei, tá, agora eu vou trabalhar isso na minha vida. Vou parar, vou desligar o Datena não assisto mais. Fantástico não assisto mais. Jornal Nacional não assisto mais. Qualquer programa, essas coisas, queridos, que vai te contaminar. Eu tenho assistido esses dias por uma questão de entendimento sobre a CPI, né? Essa CPI aí do Covid e tal. E eu tenho feito questão de assistir todas as entrevistas na íntegra. Tem entrevista que dá 10 horas. Você vai perguntar, você está com tempo, hein? Mas não é. E tem dia que eu fico até 2, 3 horas da manhã, eu chego à noite e vou assistir. Por quê? Queridos, eu preciso ter uma opinião sobre isso. Mas aqui, não assiste não. Depois eu te conto. Se você confiar em mim, eu te conto o resumo, que é muito melhor. Eles não estão julgando coisa nenhuma. São imparciais, um lado, tanto o outro. Ninguém quer julgar coisa nenhuma. E eles dizem assim, mas, como é que eles se referem ao outro mesmo? Mas, como é que é? O termo do senador, Vossa Excelência, mas Vossa Excelência é um safado, é um ladrão. Ele acaba de falar, Vossa Excelência, seu safado, seu ladrão. Eles têm toda uma pompa para tratar os irmãos, mas num baixo nível, então não compensam. Então, não há nenhuma verdade naquilo, não tem nada de verdadeiro. Então, ele vai dizer, então, né, que se há alguma virtude nisso que Deus está falando, que você confiar em Jesus, você deixar Jesus guardar a sua mente, Jesus cuidar, né, de tudo aquilo que te norteia, então, pensa em tudo que é justo, participe de tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, se há alguma virtude e algum louvor nisso, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então ele está falando, colocou diante do Senhor, orou, confiou. Agora, querido, não fica se alimentando dessas coisas que vão te mostrar a gente morrendo toda hora, né? Só mostra o pior, não te mostra um quadro de esperança. Não é assim. Jesus sempre mostrou um quadro de esperança. Aqueles homens que iam ser queimados lá em Roma, naquelas tochas lá, eles iam cantando e louvando, porque os apóstolos mostraram para ele, queridos, que era muito, Paulo vai dizer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Paulo chega a dizer, fala assim, o viver para mim é Cristo. Ele está falando assim, morrer eu sei que é muito melhor, que eu vou para estar junto de Jesus. Isso é a melhor coisa que pode ter para o ser humano. E ele já experimentava de intimidade com Jesus. Ele fala assim, mas o viver é Cristo, então eu prefiro viver mais um pouco, para ser bênção na vida de vocês. É isso que Paulo fala nas suas cartas, é um comportamento dele. Então, se você quer continuar firme na caminhada, vivendo esse evangelho, faça tudo que é bom, que é agradável, né? Cuide das pessoas. Salmo 26, 2, 3 vai dizer assim, examine-me, Senhor, Davi falando, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os meus olhos e tenho andado na tua verdade. Senhor, sonda meu coração. Você teria essa disponibilidade? Peça a Deus aí, Senhor, sonda meu coração aqui. Muitas coisas você sabe que já está errado na sua vida. Muitas coisas eu sei que estão erradas na minha vida, mas tem coisa que você acha que você está certo. Clame a Deus, Senhor, sonda meu coração. Me mostra, Pai. Se eu estiver errado em determinadas áreas, se eu estiver fazendo tudo errado, me mostra. Mas se tiver alguma área que está passando desapercebido, me mostra. É isso que ele está falando aqui. E o Salmo 131, não sei se os irmãos já leram, é uma coisa extraordinária. Alguns acreditam que esse Salmo, quando Davi escreve, ele ainda era um jovem, ainda não tinha tomado posse do trono e Saul perseguia. Então ele estava assim... Havia uma promessa de ser o rei, mas Saul o perseguia. E diz que ele deixa bem escrito assim, Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo nas questões grandiosas ou maravilhosas demais para mim. Ele está falando assim, Senhor, esse negócio de ser rei, esses trem grande demais para mim, eu não envolvo nisso, isso é com o Senhor. Pelo contrário,
acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre. Ele está falando assim, essas questões grandes demais, querido, sabe? Você fica pensando assim, no futuro eu quero ter filhos, né? Eu quero ter um bom emprego. Isso é bênção, mas você não, né? É de dia a dia, é de glória em glória. E ele está falando que, Senhor, para falar a verdade, como uma criança desmamada é aquela que não pega pirraça mais por causa do leite, sabe o que é? Ele se sente feliz de só estar deitado nos seios da mãe ali, no peito da mãe. Para ele já está bom demais. É isso que ele está falando para o Senhor. Senhor, fica tranquilo, aqui não tem pirraça, eu estou muito feliz com o que estou vivendo. Perseguido, pastor Donald, mas ele estava feliz porque as palavras do Senhor guardadas no coração dele, né? A presença de Deus na vida dele. Então, o primeiro benefício que nós aprendemos com isso tudo, nesses primeiros versículos, é que guardar a palavra, quando nós guardamos a palavra, nós temos triunfo contra o pecado. E o próprio salmista vai dizer, Davi também vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque eu guardei a palavra, eu não vou pecar contra ti, porque eu sei quais são os seus desígnios para mim. Então, se eu não conheço a palavra, a chance de pecar é grande. Mas se eu guardo essa palavra, se eu pratico essa palavra, eu não vou pecar contra ti, então eu vou ser abençoado, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O pecado vem para nos arrebentar. Outro benefício vai falar também sobre, né, nós teremos triunfo sobre as investidas de Satanás. Nós podemos olhar que Satanás tenta, quando Jesus foi levado ao deserto, ali 40 dias jejuando, e o Satanás vem para tentar Jesus, e de todas as formas ele tenta induzir Jesus, mas Jesus vai sempre responder, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Falou tanto escrito, que o diabo deu linha. Você acha que Jesus conhece a palavra? Você acha que Jesus conhecia profundamente a palavra? Você acha que essas palavras foram impregnadas no coração dele? Claro que sim. E João vai dizer para nós hoje que Jesus deu inclusive o verbo que se fez carne. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos toda hora com Jesus, né? É gostoso você estar lendo a palavra, você encontra com Jesus. Você está orando, você encontra com Jesus, né? Você está intercedendo por alguém, você encontra com Jesus. Olha que bênção quando você imagina, você entende essas coisas. Então o texto vai dizer, adiantando mais um pouquinho aí, o segundo tópico, né? Nós devemos honrar a Deus, mas também as pessoas. Esse texto vai nos ensinar. Ele vai dizer assim no versículo 3 e 4: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ele falou, benignidade e a fidelidade, não te desampare, ata-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Fala do fruto do Espírito, nós vamos saber lá em Gálatas, Paulo vai falar sobre isso, né? Benignidade e fidelidade, ser benigno e ser fiel, fiel a Deus, fiel às pessoas. Então, ele fala assim, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Olha que coisa impressionante. Ele está falando assim, não pare de ser benigno, bom com as pessoas, né? De ser fiel a Deus. Não deixe que isso se abandone. Como é que isso se abandona, querido? Abandona quando nós tiramos Jesus do centro. Quando nós passamos a querer assumir a posição de Jesus, que é o centro. Aí nós abandonamos essas coisas, principalmente aqui, talvez a fidelidade. E Jesus um dia confrontando os fariseus, porque eles haviam abandonado isso. Diante de, né, eles viviam lá eles tinham um grande conhecimento das Escrituras, mas eles não cumpriam segundo eram os propósitos do Senhor. E Jesus vai dizer para ele, olha, vocês fazem muita coisa certa, mas falta para vocês fé, justiça e misericórdia. Vocês não têm fé em Deus. E Jesus ali, né, era a expressão exata do Senhor diante deles. Lhes falta justiça e lhes falta misericórdia. Aqui Jesus não estava os condenando, Jesus estava abrindo os olhos deles. Como é que está seu coração, querido? Lhes falta fé, justiça, misericórdia? Está faltando isso no coração? Né? Se está faltando isso no coração, Jesus estava falando aqui com o intuito de abrir os olhos. A palavra de Deus, enquanto nós estamos vivos, é com o intuito de abrir os nossos olhos, para nós retomarmos a nossa caminhada, para nós voltarmos para Cristo,
ou para nós continuarmos firmes na caminhada. Esse é o intuito da pregação da palavra, para aqueles que ainda não têm nenhum entendimento, para que venham correndo para Jesus. E o padrão de Jesus, nós vamos ver lá em Mateus 22, Jesus vai ensinar para nós o grande mandamento, todo mundo sabe, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Jesus fala assim, vocês, para caminhar, na caminhada, para ser abençoado, para consertar suas veredas, primeiro passo, confia em Deus de todo o seu coração, todo o entendimento, de toda a sua alma. Agora que, para você ver, você se alimenta o dia inteiro de Datena, desses caras aí, sua alma está viajando. Querido, a Bíblia fala que nós devemos orar todo tempo, né? Nós devemos estar conectados com Deus a todo tempo. Se é coisa que não abençoa, que não edifica, perde tempo não. E vai dizer o segundo, Jesus falou, o segundo, semelhante a esse, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como você ama a si mesmo. E eu fico pensando, Jesus quando falou para o fariseu, agora eu vejo um fariseu, Saulo era um fariseu. Esse entendeu, teve um encontro com Jesus e mudou a mentalidade, a metanoia dele mudou. Né? Ele já não era mais aquele lá que faltava fé, misericórdia e não era justo. Na verdade ele era um grande injusto. Mas agora, conhecendo Jesus, Paulo nos ensina a prática de amar a Deus e ao próximo. E eu trouxe apenas um texto que eu acho que ilustra bem isso. Vamos imaginar uma cena junto. Paulo vai tratar de um escravo e de um senhor. Pensa um escravo, aquele que está submisso ali ao seu patrão. O escravo não tinha regalias, né? Então era um cara talvez mal vestido, com as mãos bem machucadas. Era um cara judiado, talvez. E o senhor, eu fico imaginando um cara jamais. Já viu, hoje em dia o pessoal fala muito assim, pastor Donai está com cara de patrão, né? Quando o cara anda mais, pastor Davi hoje está com cara de patrão, ó, né? O cara anda mais arrumado e tal, você fala, ele está com cara de patrão. E quando a gente está mais judiado, a gente não está com cara de patrão. Mas isso não é regra, nós sabemos, né? No reino de Deus isso não tem nada a ver. Mas é só uma brincadeira para a gente poder posicionar aqui. Então, o Paulo vai dizer, servos, ele vai falar primeiro para o empregado, servo, tudo o que fizerem, interessante que ele fala no plural, ele fala para todos nós, para todo mundo. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Ele está falando assim, quando você estiver trabalhando, faça tudo muito bem feito, quando fosse para Deus. E não só para o seu patrão, se você estivesse trabalhando só para ele. Porque o patrão muitas vezes faz raiva nele, entendeu? O patrão muitas vezes pode ser um patrão grosso. Ele está falando, faça para Deus, né? Ele vai dizer assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ele vai dizer, é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele está falando assim, quando você está trabalhando, quando você está servindo, é a Cristo que você está servindo. E a mesma coisa ele vai falar para o Senhor, Senhor, tratem seus escravos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor no céu. Ele está falando assim, sabe que quando você abençoa Ele, Deus te abençoa. Né? Quando você é justo com Ele, Deus te abençoa. E a mesma coisa. Então, querido, qual que é a ideia aqui? Que eu entendo. A ideia aqui é que nós precisamos de ver Jesus através das pessoas. Maridos precisam de ver Jesus na vida da esposa. A esposa precisa de ver Jesus na vida do marido. Você vai fazer tudo para agradá-la como se fosse ao próprio Cristo. É assim que a palavra nos ensina. Filhos, a mesma coisa. Tem muitos filhos que nós já participamos de muitos encontros com Deus, pessoas chegam lá arrebentadas, porque odeiam os pais. Mas quando elas começam a entender essa palavra, essas verdades, elas vão ver que tudo foi uma astuta cilada do diabo, para tramar toda aquela situação e destruir a família dele. Aí eles vêm do encontro, sabe como é que é? Agora eles entenderam que Jesus ama eles tanto, e ama tanto o pai dele, que ainda está confuso, ainda não conhece Jesus. E eles vêm doidos para encontrar com seu pai, pedir perdão, amar o seu pai. Olha que coisa libertadora. Filhos com pais, pais com filhos. Então, Paulo está explicando aqui. Quando você estiver fazendo algo, faça o melhor que você puder. Tem uma história do engraxate, né? Esse dia eu estava vendo um menino, uma pessoa ilustrando isso aqui. E ele foi na escola dominical e a coisa que ele mais detestava era limpar a bota do pai dele. Porque o pai dele trabalhava na roça, todo dia tinha que chegar e ilustrar a bota do pai dele, ele fazia mais ou menos. E um dia, né, numa escola dominical, foi explicado mais ou menos isso,
Ele entendeu que quando ele fazia para o pai dele, ele estava abençoando o próprio Cristo. Aí ele chegou em casa, pegou a bota do pai dele, nunca deu uma encerada tão preciosa. O pai dele nem precisava pedir mais, ele já pegava e já fazia sem o pai pedir. Já pensou se nós chegarmos a esse ponto? Que o empregado já vai ter iniciativa, que o filho vai ter iniciativa, que a esposa vai ter iniciativa, que o marido vai ter iniciativa, não vai esperar um ficar pedindo o outro. Olha que coisa extraordinária. Então, precisamos de ver Jesus na pessoa. E a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então nós precisamos de ficar atentos. A Angélica mandou um vídeo para mim essa semana, não sei se alguém viu? Um vídeo de um pastor falando sobre o pastor Donald deve conhecer essa palavra, Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana, né? Ela é muito usada lá no meio daquele, né? E um antropólogo, ele estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, e quando ele terminou de fazer esse estudo, segundo eu vi essa história, ele preparou um cesto cheio de doce, botou debaixo de uma árvore e falou: vamos fazer um movimento de recreação aqui. Aí juntou a galera toda ali e falou: ó, eu vou contar até 3, quando eu falar já, quem sair, pegar primeiro o cesto, é dele, pode comer os doces, tudo, pode aproveitar. Aí ele contou 1, 2, 3 e vai! Quando ele falou vai, todos eles deram as mãos assim, ó, juntos, foram juntos, pegaram o cesto juntos, se deliciaram juntos, se alegraram juntos. E né, ele fica ali meio confuso, né? O antropólogo olha para eles assim, e eles falam assim: Ubuntu para você. Ubuntu é muito interessante, porque eles estavam dizendo para ele assim: como nós podemos ficar felizes, sendo que todos os outros vão ficar tristes? Como eu posso usufruir sozinho, sendo que todos os meus irmãos vão ficar tristes? Eu estava pensando nisso hoje, queridos, sabendo que nós somos um corpo de Cristo aqui nessa terra, nós, igreja do Senhor, sabendo que a pessoa que está do seu lado aí, talvez ela está aqui, e você também está aqui, porque Deus vai ser bênção na vida dela através da sua vida. E muitas vezes nós entramos ali e nós nem sequer olhamos para o lado. Olha aí para o lado aí para você ver seus colegas aí, nossos irmãos. Queridos, nós estamos juntos, isso é muito precioso, né? E o Ubuntu, na verdade, é uma palavra que representa uma ética, uma filosofia africana que significa: sou o que sou porque somos todos nós. Ele vai dizer, fala de o respeito de um para com os outros. Ubuntu significa compartilhar, partilhar, ter empatia um pelos outros. Diz que ser humano é ser como os outros, e ser como os outros deve ser tudo. Gente precisa de gente para ser gente. É muito interessante a filosofia. Esse homem voltou impactado, porque, queridos, nós precisamos de aprender essas coisas. Gente precisa de gente. Eu estava vendo na palavra de Deus e analisando um pouco esses dias. Jesus chamava aqueles que o seguiam de discípulos, não é isso? Então Jesus tinha seus discípulos, depois eles ficam conhecidos como os do caminho, né? Aqueles homens eram conhecidos os do caminho, Paulo perseguia os do caminho, muitas vezes eles são chamados de amados, filhinhos. Eu gosto muito do pastor Adilson sempre coloca filhos de Deus. A Bíblia nos chama desses nomes, mas, querido, o nome mais usado para se referir uns aos outros na Bíblia é irmãos. São mais de 200 vezes no Novo Testamento. Mais de 200 vezes se refere ao outro como irmão. Por isso que nós oramos, Pai Nosso. O Pai é de todos, né? O Pai não é só meu, o Pai é nosso, né? O pão nosso de cada dia. Então, se estamos tendo fartura na nossa casa, deve ser nosso. Tem alguém precisando? Tem alguém passando necessidade? Inclusive dentro da igreja, principalmente. Nós temos cuidado dos nossos irmãos verdadeiramente? Ou nós nem preocupamos isso, deixando tudo para o pastor Davi, deixando tudo para o pastor Adonai? Querido, somos nós, irmãos. Você conhece pessoas que eu não conheço, você tem intimidade com pessoas que eu não tenho, né? Então, por isso que somos nós, por isso que nós somos um corpo. Senão, não precisava de sermos corpos. No versículo 5, já finalizando, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e nem se apoie no seu próprio entendimento. Aí fica parecendo assim, confiar no Senhor, eu confio. Você sabe o que esse confio aqui quer dizer? Né? Ao pé da letra, se você for pegar no grego, né, a expressão exata que está sendo dita aqui, fala de uma posição
prostrar-se com o rosto em terra, numa posição vulnerável. Sabe alguém quando vai ser executado, por exemplo, ele se ajoelha? Está ali. Aqui está dizendo disso, querido. Confiar em Deus é deixar Deus tomar a direção da sua vida e falar: seja feita a sua vontade, Senhor. E fala assim com ele: assim na terra como é no céu. Faz a sua vontade na minha vida. É isso que ele está falando. E não recuar não, querido. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas se você for seguindo o texto aqui, vai falar que o Senhor nos ensina, nos repreende, nos exorta. Nós não vamos chegar lá. Mas muitas vezes ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai tirar coisas. Eu fico muito alegre, porque eu vejo muita gente chegando na igreja. Já fica alegre, entre aspas, né? Muitas pessoas que já vieram caminhar conosco, que tinham uma vida descontrolada, errada, ganhou um dinheiro errado, e quando veio para a presença do Senhor, abriu mão de viver daquele jeito, e passou a viver com pouco dinheiro, que agora ele já não era tão rico mais, mas agora ele tinha maior riqueza que é Jesus na vida dele, e vivem, queridos, muito bem, vivem felizes, alegres. O texto aqui, se você for continuar lendo esse provérbio, vai falar de prosperidade, né? Tudo isso aqui, né, são consequências, são reflexos e fala de prosperidade. Então, e o versículo 6, o primeiro, então, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, confie no Senhor, Deus vai usar a sua sabedoria, né, os dons que Ele já te deu, tudo que você já estudou, tudo isso é importante na sua faculdade, desde quando você era pequeno, os ensinamentos dos seus pais, tudo isso o Espírito Santo vai usar. Mas Ele está falando, mas não confia só em você não. A Bíblia até fala, não estribes no seu próprio pensamento, fala do estribo do cavalo. E eu lembro lá da roça, que tinha um ditado na roça, os meninos criados com todinha, acute, não vão entender não, mas os da roça vão entender. Quem está na garupa não governa a rédea. Quem já viu esse ditado? Na roça falava muito, talvez você pegava uma carona num cavalo com um cara, e ele que estava na rédea, ele que tinha governado, ele estava nos estribos ali, ele está falando, não confie nisso. Ele está falando, aqui o texto está falando, não confie em você nisso, não. Confie em Jesus, deixa Ele guiar a sua vida, né? Ele não está na garupa, não. Ele está governando a nossa vida. E no versículo 6 vai falar assim, reconheça o Senhor em todos os caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Então reconheça o Senhor em todos os caminhos. O Senhor fez, obrigado, Senhor. Se queria tanto uma coisa, o Senhor não deu, obrigado, Senhor. Reconheça Ele, querido, é sim, é não, é espera, é hoje, é só daqui um ano. E Davi está lá, Senhor, eu não estou esquentando a cabeça com esse negócio de ser rei, não. Eu quero estar reclinado aí no seu peito, como um filho desmamado nos seios da mãe. Está falando assim, eu quero estar aí na sua presença, Senhor. Isso para mim está bom, para hoje. E o que vier amanhã, o Senhor me abençoar, ok. Mas o que eu quero é isso hoje. O que você quer hoje, querido? Basta isso. Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você entrou aqui angustiado, apavorado. Entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele trazer esse refrigério no seu coração. Vai dizer assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. Tema ao Senhor. Temor a Deus. Nós olhamos hoje eu estava dando uma estudada sobre isso. Muitas, por exemplo, Gandhi admirava muito o Sermão do Monte. Ele achava extraordinário, mas não acreditava em Jesus como Deus. Então ele admirava. Muita gente está na igreja e admira o Senhor. Ele continua no centro da situação. Ele admira Jesus, ele admira um bom culto, ele admira um monte de coisa agora. Querida, a história aqui é diferente. Põe Jesus no centro. Agora tem coisa que você admira que ele vai falar, esquece disso, você não tem que admirar não, né? Abra a mão disso, abandone isso, opa, traga isso para dentro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então ele vai dizer assim, seja sábio, não seja sábio, tema ao Senhor, afasta-te do mal, isso será um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Ele está falando assim, no final ainda fala assim, eu vou curar essa sua depressão, eu vou curar esse seu estresse, eu vou curar essa sua ansiedade. É isso que o texto está dizendo aqui, que é um remédio para o corpo e um refrigério para os ossos. Ele está falando assim, eu vou fazer um tratamento por inteiro, se você confiar em mim. O texto está dizendo isso, a palavra de Jesus hoje é essa. Confie em Jesus
Entregue a Ele o seu coração e todas as outras coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Esse é o foco dessa palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Lá em Jeremias nós vamos ver. Mas aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que vai dar muitos frutos quando vier a seca. Nós estamos sobre Cristo porque nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Queridos, construir a casa sobre a rocha é a casa sobre a areia. É uma coisa impressionante, porque aos olhos aqui, parece que as duas são iguais. Parece não, são iguais. Às vezes você olha duas casas iguaizinhas. Mas não pode vir um vento, uma chuva, uma tempestade, que essa aqui desmorona todo. Mas essas aqui que estão firmadas em Cristo Jesus, querido, pode vir a tempestade que for, pode vir o que for, você vai vencer, porque você está firmado sobre a rocha. Por isso que quem está sobre a areia, aí vem o desespero, vem a depressão, e tudo que mexeu com a nossa mente, mexe com o nosso corpo, aí vem as enfermidades, mas nós estamos em Jesus, como diz Paulo, o viver agora é Cristo, agora eu vivo em Cristo, aqui pode acontecer o que quiser que eu estou seguro, e o morrer é lucro. Ele vai dizer, já em outrora, ele achava que ele era o Senhor, até o dia que ele encontrou com Jesus, que viu que ele não era nada. Ele viu que não era nada. Esses dias eu vi um homem aí que está querendo fazer um foguete para mandar um povo para Marte, né? Acho que é o homem mais rico do mundo. Ele está achando que está no controle. Ele está achando que está no controle. O homem está querendo estar no controle. Ele não sabe que, né, ele pode preparar os foguetes. Tem bilhões de galáxias. Então, assim, nós precisamos buscar, em nome de Jesus, hoje, isso na nossa vida. Busque firmar os pés naquele que tem toda a vontade. Tem um provérbio em inglês, só finalizando, que tudo que eu falei aqui, querido, se você não colocar em prática, você não experimenta. Tem um provérbio em inglês dos anos 1300, até achei nessa Bíblia falando sobre isso, que é sobre o sabor do pudim está no ato de comer. O sabor do pudim, você só vai saber se você experimentar. Tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu trouxe aqui de informação, você só vai ver o sabor se você convidar Jesus para entrar na sua vida. Se você não convidar e quiser continuar do mesmo jeito, querido, não vai passar de um amanhã. Talvez você escutou alguma coisa interessante, ou não sei o que você pensa, mas o pudim, você só vai sentir o gosto se você comer. Só a experiência, querido, comprova Jesus na nossa vida. Se não entregamos a vida para Ele, não temos experiência. Sem experiência, por isso que as pessoas vivem por aí duvidando de Jesus, porque não têm experiência com Ele. Admiram, mas não têm experiência. Admirar não adianta, né? Muitos admiram, muitas pessoas na igreja admiram, mas não têm experiência. E tem um texto, o último texto, a Bíblia diz, Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, não sei como é que está a sua situação, entrega a vida para Jesus hoje. Parece que está tudo escuro, você não está enxergando nada. Ele vai dizer aqui que a vereda do justo, que o caminho do justo, o caminho que Deus planejou e que você vai trilhar agora, é como a luz da aurora. Sabe quando o dia está escuro, mas vai amanhecer daqui 5 minutos? Vai amanhecer daqui 2 minutos? Amanheceu, o sol saiu e o dia está iluminado. Ele está dizendo isso aqui, a vereda do justo é assim, vai brilhando e vai brilhando. Aí quando você olha, querido, você já está, né, experimentando. Está tudo muito claro, está tudo muito transparente, muito visível. E aquelas trevas, aquela noite, lá já ficou para trás. Então, nós precisamos tomar essas decisões. Se você tem alguma área que precisa de avançar, você precisa de hoje entregar para Jesus. Por mais que você vá olhar, na hora que você sair daqui ainda está escuro. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. E Deus, querido, Ele vai descortinando isso. Isso vai limpando e vai te conduzindo. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai experimentar isso, porque o Senhor hoje te convida então para confiar nele, experimentar numa caminhada com Ele. E Jesus fez um convite para os discípulos uma vez, agora é para você que já é crente. Ele diz assim para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus estava explicando para os discípulos? Depois que ele foi crucificado, eles entenderam muito bem. Jesus passou publicamente em Jerusalém. Todos viram Ele passando para ser crucificado. Eu entendo esse texto
Nós deveríamos sair daqui gritando: Jesus, Jesus. É isso, querido. Tomar sua cruz, sabe o que é? É você ser um cristão verdadeiro diante da sociedade. É você demonstrar para todo mundo que Jesus é o Senhor da sua vida, independente do que as pessoas pensem. Ele fala: tome sua cruz todos os dias e segue-me. Não vai ser fácil. Ah, querido, mas todos esses benefícios que nós falamos aqui, inevitavelmente virão sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Então eu espero que Deus tenha trazido um pouco de luz aí no seu coração. Eu queria te convidar para que nós pudéssemos orar. Para que nós pudéssemos, nessa manhã, pedir a Deus, talvez alguma área da sua vida. Qual é? Está nebulosa? Que área que você precisa que o Senhor lance luz? Qual é a área que você precisa de hoje colocar nas mãos do Senhor? A primeira coisa que você precisa fazer é entregar sua vida para Jesus, confiar nele, caminhar com ele, e todas as outras coisas ele vai acrescentar na sua vida. Amém?